Números 11, 18, estarei lendo da Nova Versão Transformadora, a NVT. Então você que está com a sua Bíblia digital, você pode fazer a leitura na mesma versão. Você que não está com a sua Bíblia impressa, faça na sua. Você que não trouxe a Bíblia pode acompanhar aqui conosco, mas preste atenção à palavra do Senhor. Números 11, 18, diz assim: diga ao povo, consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu quando disseram: ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Comerão carne por um mês inteiro. Dá uma glória a Deus por isso aí. Comerão carne por um mês inteiro, até lhes sair pelo nariz, e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês, e reclamaram contra ele, dizendo: por que saímos do Egito? Agora você vai comigo, do verso 20, você vai lá para o verso 31, mesmo capítulo 11, verso 31, diz assim: o Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar, e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros, em todas as direções. Voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam, com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Hatavá. Repita assim comigo: Quibrote Hatavá. Pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. Vamos falar com o Senhor. Senhor, eu te agradeço. Graças te damos por essa manhã. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos meus irmãos. Oro por aqueles que estão aqui presentes, oro por aqueles que nos acompanham agora, ao vivo online. Oro por aqueles que não assistem hoje, mas assistirão, não no dia 13 de julho, mas em algum momento em que essa palavra precisará encontrar pessoas. O teu Espírito Santo conduz. Quantas vezes uma mensagem foi gravada, e em algum determinado momento o Senhor me levou até ela e usou a vida de pessoas para falar comigo. Eu oro para que assim seja nesta manhã, que a tua palavra fale com cada um de nós. O Senhor me incomodou nesta madrugada, o Senhor me acordou, o Senhor me incomodou, e eu peço que agora fale com a tua igreja, em nome de Jesus. A igreja é tua, as ovelhas são tuas, a palavra é tua, e eu sou um despenseiro da tua palavra. Pai, tenha misericórdia de mim. Senhor, usa a minha boca, fala com os teus filhos, que saiamos daqui alimentados, cheios da tua presença, transformados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Queridos, eu procuro, sempre que prego uma palavra, eu procuro fazer anotações, procuro deixar registrado. Eu gosto, né, eu tenho bastante tarefas, bastante coisas a fazer, e eu penso que quando eu me organizo, eu descanso. Quando eu me organizo, eu vivo melhor. Então eu me lembro que eu preguei esse mesmo tema em junho de 2024. Alguém se lembra dessa palavra? Alguém acompanhou? Tiveram alguns irmãos que ouviram. Mas eu quero então ministrar novamente o mesmo tema, mas sempre a palavra do Senhor se renova. E eu quero falar de outras coisas, mas sobre esse mesmo tema, Quibrote Hatavá, onde se morre pela boca. Então você que gosta de anotar, você pode fazer a sua anotação. E eu quero ministrar então o tema Quibrote Hatavá, onde se morre pela boca. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo aqui. O texto diz que o povo de Deus, explicar desde a história, o povo de Deus recebeu uma promessa do próprio Deus. Deus chama Moisés numa sarça ardente, promete a ele uma nova terra, uma terra que mana leite e mel,
que Faraó deveria libertar o povo de Deus para eles caminharem para essa terra. Todos conhecem a história. O povo viveu grandes milagres, grandes sinais, grandes prodígios. Deus abriu o mar, Deus enviou pragas, Deus fez tanta coisa, e nós sempre falamos sobre esses grandes feitos que Deus fez, os grandes sinais que Deus fez. Eu creio que este povo aqui, o povo que saiu do Egito, talvez seja um dos povos que mais viu maravilhas de Deus. Você já viu coisas sobrenaturais de Deus? Sabe aquela coisa que assim, olha, eu creio que Deus existe, eu sei que Deus existe, mas há uma diferença entre eu apenas ter a fé, mas eu ver o agir de Deus, eu saber, Deus fez um milagre na minha vida, Deus fez algo sobrenatural, eu vi o sobrenatural de Deus, eu pude tocar, eu pude ver, eu tive um encontro pessoal. É esse o desejo do meu coração, que aconteça sobre a vida das nossas crianças. Porque uma criança, queridos, chega um momento da vida, ela não caminha mais segundo aquilo que o pai fala, ela precisa ter a sua experiência pessoal. Ela não pode mais andar sobre o Deus dos seus pais, agora ela precisa andar sobre um caminho do seu Deus, o encontro que ela teve com Deus. E como é bom quando nós temos o nosso encontro, quando nós vivemos as nossas experiências, quando nós vemos o nosso Deus agir na nossa vida. Esse povo viu coisas sobrenaturais, sinais maravilhosos, Deus prometendo e Deus cumprindo, Deus dando livramento, Deus dando escape, Deus abençoando. Mas esse povo nos surpreende com as coisas que eles faziam, com as decisões que eles tomavam, com a desobediência deles, com os caminhos em que eles trilhavam, o povo de Deus. Se você pegar lá desde Êxodo, se você pegar a Bíblia para ler, Gênesis é um livro fácil para ler, fala ali desde a criação. Aí entra ali Êxodo, Deus chamando Moisés, prometendo ali a libertação, o povo saindo. Aí fica tudo bem, né? Em Números aí, no meio de Números começa a dar uma dificultada, mas eu incentivo você a ler a palavra de Deus. Em Êxodo, por exemplo, você vai ver esse caminho dessa libertação e o caminho do povo até uma nova terra. E quando nós vamos ver a vida do povo de Deus, algumas coisas, algumas atitudes algumas atitudes nos surpreendem. Nos surpreende ver coisas que o homem é capaz de fazer. Você já se surpreendeu com coisas que o homem é capaz de fazer? Eu fico impressionado, coisa simples. Pega o seu celular, faz uma ligação de vídeo, faz uma transmissão online. Pessoas não vieram, mas estão acompanhando o culto online. Como que Deus dá capacidade ao homem de fazer coisas tão absurdas? Chegamos agora à inteligência artificial, vemos o 5G, vemos tantas coisas que Deus deu ao homem a capacidade de fazer. Mas também nos surpreendemos com a capacidade do homem de fazer coisas negativas. Vemos o homem ser capaz de tirar a vida de uma outra pessoa. A palavra fala sobre Caim e Abel, desde a fundação do mundo, desde o início lá, já vemos uma pessoa tirando a vida da outra, vemos uma pessoa destruindo a outra. Então olha aqui para mim, você já se surpreendeu com o que o homem é capaz de fazer? Você já se surpreendeu? Deixa eu te fazer outra pergunta, você já se surpreendeu com o que nós, eu e você, somos capazes de fazer? Porque eu tenho algo dentro de mim, eu nunca duvido do que eu posso fazer. Eu quero dizer algo para você, olha para mim. Nunca duvide do que você pode fazer. Nunca duvide do que Deus pode fazer através de você. Nunca duvide do que você é capaz de fazer coisas boas, mas também nunca duvide do que você é capaz de fazer de mal. Porque se há algo que faz nós sermos quem somos, é a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Eu tenho muita coisa para falar, então eu pretendo andar e ser objetivo, porque esse texto aqui dá muitas pregações.
Se possível, você que gosta de anotar, pegue um papel, pegue uma caneta, esteja atento àquilo que Deus tem a falar conosco. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: a insatisfação não pode gerar murmuração. A insatisfação não pode gerar murmuração. Queridos, todos nós já ficamos insatisfeitos com alguma coisa. Todos nós somos insatisfeitos com alguma coisa. Quem nunca se chateou com o marido? Quem nunca se decepcionou com a esposa? Quem nunca se decepcionou com o pastor? Quem nunca nunca decepcionou com o irmão da igreja? Quem nunca se decepcionou com um amigo, com um patrão, com uma situação no trabalho? Nós muitas das vezes nos decepcionamos, nos chateamos, ficamos insatisfeitos. Quem nunca? E o texto diz aqui que esses homens estavam insatisfeitos. Deixa eu fazer uma pergunta: você está insatisfeito com alguma coisa? Talvez nesse momento você chegue aqui insatisfeito. Estou insatisfeito com o meu trabalho, pastor. Estou insatisfeito com a minha casa. Estou insatisfeito com o meu casamento. Estou insatisfeito. Muitas das vezes situações na vida acontecem e nós então chegamos a ficar insatisfeitos com situações. Estou insatisfeito com a igreja. Uma pessoa me decepcionou, uma pessoa não reagiu como eu esperava. Olha, agora eu quero dizer algo a você: tem gente que chega ao ponto de ficar insatisfeito com Deus. Eu nunca fiquei insatisfeito com Deus, mas sinceramente eu já fiquei triste. Eu já fiquei infeliz com o que Ele me permitiu viver. Deus me permitiu viver uma situação em que eu não desejava, então não era o que eu queria, e eu estava: oh Deus, eu achei que seria diferente. Oh Senhor, eu esperava um resultado diferente. Senhor, eu esperava que eu não precisasse passar por isso. Mas eu não posso me chatear com Deus, porque Deus é o dono da vida. Porque o Senhor, nosso Criador, é perfeito, Ele não erra, nele não há pecado, e tudo que Ele faz é bom. Ainda que as coisas não saiam da forma como que eu quero, a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembro quando a minha esposa ficou doente, o momento mais difícil da minha vida, em que nós passamos por tanta provação, mas eu não posso me chatear com Deus, porque eu não entendia o que Deus estava fazendo, não era o resultado que eu queria, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo um pouquinho do que Deus fez e por que Deus fez. Então preste atenção, o que eu estou falando não é que eu tenha razão, eu estou falando de sentimento. E agora eu vou falar sobre um povo que ficou insatisfeito, um povo que não estava gostando da comida que estava comendo. Então o texto diz que eles murmuraram contra Deus. Leia comigo por favor o verso de número 1, Números 11. Agora você pega a sua Bíblia, lá no início do capítulo 11, vai no verso 1. Onde o texto diz assim: o povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e Ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Tabera, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então, o bando de estrangeiros, preste atenção nisso aqui, ó, deixa eu explicar o que aconteceu. O povo não estava satisfeito com a comida. O que eles fizeram? Reclamaram contra o Senhor. O texto diz que a ira do Senhor se acendeu, e o Senhor mandou fogo sobre eles. O texto diz que eles começaram a gritar, clamar: Moisés, socorro! O texto diz que Moisés intercedeu por eles, rogou ao Senhor, e o Senhor parou com o fogo. Agora veja o verso 4. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel, que é o povo de Deus, aquele que acabara de Deus mandar fogo, também começou a se queixar: ah, se tivéssemos carne para comer. Isso aqui mexe comigo. Isso aqui é uma das coisas que, como eu falei aqui no início, é das coisas que nos surpreende.
Porque o texto diz que eles tinham acabado de pecar, e Deus tinha acabado de enviar a consequência da sua reclamação, a consequência da sua murmuração. Deus estava mandando fogo sobre eles. Eles gritam, clamam, Moisés roga, Deus tira então a mão pesada de sobre o povo. E agora o texto diz que os seus acompanhantes dizem: ai, que saudade nós temos do Egito. Ai, como era bom quando nós estávamos ao lado das panelas de carne. E o texto então diz que eles: ai, como era bom o tempo do passado. Então preste atenção, Deus tinha acabado de enviar fogo, e eles estavam reclamando de novo. Estavam reclamando de novo. Eu quero lembrar a você que vive insatisfeito com algo, porque a insatisfação não é pecado. Eu também muitas das vezes fico insatisfeito com algumas coisas. Eu sou uma pessoa totalmente inconformada com algumas coisas. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, verso 1, quem sabe? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma coisa é ser insatisfeito, outra coisa é ser inconformado. A insatisfação deve gerar algumas coisas em nós, e eu quero te fazer uma pergunta: o que a sua insatisfação tem gerado em você? O texto diz que na vida desse povo, a insatisfação gerou murmuração. Pastor, mas como eles poderiam ter reagido diante dessa situação? Eles estavam insatisfeitos. O que eles poderiam ter feito? Eles poderiam ter chegado em Moisés, o seu líder: Moisés, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe quantas pessoas tinham aqui? 600 mil homens. A população de São José do Rio Preto, aproximadamente, Moisés estava conduzindo. E o texto diz que essa população então começa a se queixar e dizer: olha, eu não estou gostando, não está bom. Bom era quando nós estávamos lá no passado, lá no Egito. Agora, pastor, o que eles poderiam ter feito? Talvez ele poderia ter chegado a Moisés e falado: Moisés, você está vendo o que nós estamos passando? Nós saímos, eu sei, Deus deu livramento, Deus fez promessas, Deus enviou sinais, Deus prometeu que nós iríamos para uma nova terra. Olha que bênção, tudo que Deus está prometendo. Mas Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Faz dias que nós só comemos maná, Moisés. Será que Deus não pode mandar uma carne? Hoje é sexta-feira, não dá para pedir um iFood, não dá para pedir uma pizza, não dá para fazer alguma coisa. Eles poderiam ter chegado no seu líder e falado: olha, nós estamos cansados, estamos insatisfeitos, há algo mais que o Senhor pode fazer por nós. Poderiam ter clamado a Deus, poderiam ter pedido algo a Deus, mas ao invés de agradecer, ao invés de reconhecer aquilo que Deus estava fazendo, ao invés de entender, olha aqui para mim agora, ao invés de entender o processo que eles estavam. Sabe o que é o processo? É o tempo da saída do Egito até a terra prometida. É quando Deus promete algo, mas eu ainda não cheguei. Então enquanto eu não cheguei, eu estou no deserto. E muitas vezes no deserto eu tenho que aceitar algumas coisas que eu não quero. Eu tenho que comer algumas coisas que ainda não é o que eu desejo. Mas eu tenho que entender que é Deus que está me enviando. Eles poderiam agradecer porque estavam a caminho da terra prometida, mas preferiram reclamar do maná que Deus enviava. Olha aqui para mim, querido. Eles preferiram reclamar do maná que Deus enviava. O texto diz que quem dava a comida era Deus. Eles não estavam mais no Egito, mas também não estavam na terra prometida. Eles estavam onde? No deserto. E no deserto Deus enviava o maná. Pastor, mas eles estavam insatisfeitos, eles não poderiam fazer algo? Poderiam pedir: Senhor, o Senhor pode mandar alguma outra comida? Há uma diferença no nosso coração. Preste atenção em 3 pontinhos aqui básicos que eu quero falar a você. Primeiro, a insatisfação não pode gerar ingratidão. Insatisfação não pode gerar
ingratidão. Olhe para tudo que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Olha para aquilo que Deus tem dado, olha para aquilo que Deus fez, olha para o passado em que você vivia. Talvez Deus mudou seu casamento, talvez Deus curou um filho, talvez Deus abriu uma porta de emprego, talvez Deus mudou a situação da sua saúde. Essa semana eu fui num lugar com a minha esposa e lembrei, falei, nós estávamos aqui há 10 anos atrás. 15? Não foi, a Amanda estava nascendo, falei com você, a Amanda era bebê. Falei, há 10 anos atrás, nós estávamos aqui. Aí eu falei para ela, aonde nós estaremos daqui a 10 anos? Um processo, não é mais a terra prometida, não é mais o deserto, perdão, não é mais o Egito, ainda não é a terra prometida, é o deserto, mas estamos caminhando, e olhando, e reconhecendo, e agradecendo. O Senhor, obrigado, olha o que o Senhor fez na minha casa, obrigado, olha o que o Senhor fez na minha família, olha o que o Senhor... A insatisfação não pode gerar ingratidão. Segundo, insatisfação não pode gerar rebeldia. Porque o que esse povo faz? O texto diz que quando eles ficam insatisfeitos, eles começam a reclamar, reclamam de Moisés e reclamam de... Cuidado, olha para mim agora, queridos, essa é uma palavra pastoral. Quando eu tenho uma palavra, sim, sinceramente, mexe comigo. Eu fui dormir ontem, 11h45 da noite, fui dormir tarde. Domingo eu gosto de acordar cedo, põe o despertador 4h30 da manhã. Quase 2 horas da manhã eu não conseguia dormir na cama, rolando para dormir na cama. Aí eu entendi. Falei, eu preciso levantar. Porque eu já sabia o que eu ia pregar, eu já tinha a palavra. Mas quando Deus te incomoda, você precisa levantar e entender, Senhor, o que o Senhor quer falar que eu ainda não te ouvi? Então eu quero dizer a você, a sua insatisfação não pode gerar rebeldia. Cuidado com aquilo que tem saído da sua boca. Cuidado com o que você tem falado, cuidado contra quem você tem se levantado. Muitas vezes, quando as coisas não saem como a gente quer, tem gente que some, vai embora, abandona o barco, sai de um casamento, abandona um filho, abandona o marido, a esposa, abandona uma igreja, abandona um emprego, deixa para trás tudo aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus lhe confiou. Por quê? Por rebeldia. E eu preciso dizer essa palavra a você. Será que você não é um homem rebelde? Será que você não é uma mulher rebelde? Que fica insatisfeito com qualquer coisa, e se levanta contra tudo e contra todos, e sempre colocando a culpa nos outros, e abandonando os seus problemas, abandonando as suas dificuldades, não consegue esperar o tempo de chegar à promessa, não consegue esperar o tempo do processo, a dor, então vai embora, e deixa tudo no meio do caminho. Terceiro, a insatisfação deve gerar transformação. Que palavra maravilhosa! A insatisfação deve gerar transformação. Com o que eu estou insatisfeito? Estou insatisfeito com o meu trabalho, então olha aqui para mim. Está insatisfeito com o teu trabalho? Que isso gere algo dentro do seu coração. Pastor, ou eu vou mudar, ou eu vou me aquietar, ou eu vou orar pelo meu patrão, ou eu vou orar pelo meu negócio, ou Deus vai fazer algo aqui, ou Deus vai me falar, Renan, saia desse lugar. A insatisfação deve gerar algo dentro de mim. E muitas vezes não é a raiva, não é a rebeldia, mas às vezes é uma tomada de decisão. Ou vão me honrar onde eu estou, ou vão a partir de agora reconhecer quem eu sou, ou eu vou me valorizar mais, ou eu vou ir embora para um lugar onde eu seja valorizado, a um lugar onde Deus vai me abençoar, a um lugar onde Deus tem me chamado. Eu preciso entender aonde eu estou. Será que é o lugar que Deus tem? Será que eu estou trabalhando no lugar certo? Eu estou em paz, eu estou feliz? O problema sou eu, o problema é a empresa. O que eu preciso fazer? Eu não posso viver insatisfeito. Agora tem gente que fica mesmo emprego. Eu valorizo muito gente que fica muito tempo no mesmo emprego. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que a gente tem que dar fruto, e para dar fruto a gente tem que criar raiz. Mas eu também não concordo com a pessoa que ela está há 10 anos insatisfeita no mesmo lugar, ela não toma uma decisão. Eu tenho uma pessoa,
procuro sempre me ouvir aquilo que as pessoas falam. Eu nunca me esqueço de um amigo, que ele tinha um emprego muito melhor que o meu. E com 18 anos ele falou assim para mim: cara, se você for vendedor, eu acho que você vai dar certo. Você gosta de falar, você gosta disso, você gosta disso. E eu vejo potencial em você. Eu tinha 18 anos. Você está se descobrindo, você está começando a conhecer coisas, você não sabe quem você é. E aí vem alguém e fala assim: eu acredito que você pode dar certo. Foi tudo o que precisou. Em 2, 3 meses eu pedi as contas do emprego. No primeiro mês, num novo emprego, não deu certo, eu saí. Fui para outro. Fiquei um tempo, Deus começou a honrar. E aí eu comecei a viver processo de 6 meses. 6 meses num lugar, Deus honrava, mas preparava outro melhor. 6 meses num lugar, Deus honrava, preparava outro melhor. 6 meses num lugar, Deus honrava, preparava outro lugar. E eu sempre inconformado, porque foi gerado algo dentro do meu coração. Você tem um valor, você pode, você consegue, vai. E as pessoas começavam a falar: ó, você consegue. Não, nossa, você tem essa característica. E eu comecei a receber aquilo que eu não tinha, que eu não via dentro de mim. Então eu quero dizer a você: você está insatisfeito? O que isso vai gerar em você hoje? O que isso tem gerado? Tem te travado? Tem te atrapalhado? Que isso gere transformação. Está insatisfeito com o teu casamento? Olha para o teu casamento. Será que o problema não sou eu? Ai, pastor, no meu casamento. Mas será que não sou eu? Porque no casamento você não tem opção. Você não vai sair, você não vai embora. Você vai ter que resolver, é mais delicado, não é? Aí é onde o negócio aperta. Eu casei com a Santinha, eu durmo com ela, acordo com ela, escovo o dente, janta junto, mesmo dinheiro, mesmas contas, tudo. Somos um. Então o desafio é maior. Estou insatisfeito, preciso fazer alguma coisa. Preciso resolver. Segundo, eu preciso andar. Olhe para frente e abandone o passado. Leia comigo os versos 4 e 5, por favor, queridos. Capítulo 11, deixa eu ver se é o 4 ou 5 ou 5 e 6. Versos 5 e 6. Diz assim: que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Olha o que eles falam. Que saudade dos peixes que comíamos de graça. Já viu o escravo comer de graça? Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Por quê? Porque eu estou comendo maná. Não vemos outra coisa além desse maná. Preste atenção no que eu quero te dizer. Talvez os melhores momentos da sua vida foram vividos no passado. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que o melhor da sua vida você ainda vai viver em nome de Jesus. Eu vi grandes momentos da minha vida, eu vivi no passado. Piores momentos da minha vida eu vivi no passado. Melhores momentos da minha vida eu estou vivendo e ainda viverei em nome de Jesus. Como assim, pastor, melhor momento? A minha filha está bem, está com saúde, eu tenho um lugar para trabalhar, eu tenho uma igreja para congregar, eu tenho uma esposa. O que mais que eu quero? Está tudo bem. Problemas se levantam todos os dias. Talvez você esteja enfrentando problemas nesse momento. E nós enfrentamos dificuldade todos os dias, mas que nós possamos então entender. Pastor, eu vivi, olha, no ano de 2010, no ano de 2005, no ano de 2015, olha, e a minha família estava tudo bem, e eu tinha um trabalho, eu tinha um salário, e as coisas estavam bem, eu estava congregando numa igreja assim. Mas e aí, queridos? Não viva no passado. Abandone isso em nome de Jesus. O povo de Deus estava com saudade de um tempo que era escravo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Muitas vezes nós somos, como é que se chama aquilo, quando você está olhando para o passado, que fala muito hoje? Nostalgia.
Muitas vezes nós somos muito nostálgicos, fica olhando para o passado e romantizando algumas coisas, mas você esquece dos problemas que você tinha. Muitas das coisas você não põe em conta. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela é muito falar assim: ah, é porque tempo bom era no passado. Vivi uma vida sofrida, coitada. Uma vida sofrida. Ah, mas não era no passado não, tempo bom é hoje. A diferença é o que eu faço com o que Deus tem me dado hoje. Tempo bom é hoje, desfrute do que Deus tem a realizar na sua vida hoje, em nome de Jesus. Quem vive pensando no passado, preste atenção nisso, não se satisfaz com o que Deus está fazendo hoje. Quem vive pensando no passado, nunca se satisfará com o que Deus está fazendo hoje. Por quê? Porque Deus estava agindo agora, Deus estava levando para uma terra prometida. Ah, mas eu estou comendo maná, mas era só rogar a Deus. Vocês vão ver aqui, era só rogar a Deus, porque Deus ia mandar carne. A diferença é como que eles iam rogar. A diferença é esperar o que Deus ia fazer, como pedir, esperar o tempo se cumprir. Mas o melhor de Deus ainda chegaria. Mas quem vive olhando para o passado não se satisfaz com o que Deus está fazendo. Então deixe no passado o seu passado. Deixe no passado os seus relacionamentos. Deixe no passado o seu emprego. Deixe no passado as suas mágoas. Terceiro, reclamações frequentes resultam na ira de Deus. Reclamações frequentes resultam na ira de Deus. Eu quero dizer algo a você. Você pode até estar cansado, e eu não menosprezo a sua dor, querido. Não, nunca. Eu não sei o que a Bia já passou. Eu não sei o que a Maiara já passou. Eu não sei o que o André já passou. Eu não sei o que o pastor Fábio já passou. Cada um sabe a sua história, as suas dores. Gente, outro dia, uns 2 meses atrás, estava com a pastora Jane dentro do carro, ela me surpreendeu. Uma mulher de Deus, uma mulher íntegra. Mas nós conversando e de repente eu compartilhei uma situação. Ela contou um testemunho dela, eu falei: pastor, eu nunca soube disso. O quanto ela sofreu algumas coisas que ela passou na vida, e a gente olha, por mais que a gente imagine, a gente não pode imaginar. Só você sabe que você já passou. Então eu não menosprezo a sua dor, mas eu quero dizer a você, você pode até estar cansado, mas a sua ingratidão, a sua murmuração fere o coração de Deus. Quando eu sou ingrato, quando eu murmuro, quando eu reclamo, isso fere o coração de Deus. Eu quero dizer algo a você: cuidado com quem você tem andado. Cuidado com quem você tem emprestado os seus ouvidos, porque não tem a ver apenas com o que eu falo, mas tem também a ver com quem eu empresto os meus ouvidos. Porque muitas vezes nós convivemos com gente que só reclama, murmuradores, pessoas que sempre falam mal um dos outros, sempre levantam fofoca, sempre levantam picuinha. Olha comigo, acompanha aqui, vamos pôr no telão, Tito, capítulo de número 3, verso de número 10. Tito, não está dando? Tá bom. Tito 3, 10 diz assim, então abra sua Bíblia comigo, por favor, que diz assim: se alguém, olha, presta atenção nisso, se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez, e depois disso, não se relacione mais com ele, pois tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Eu vou ler mais uma vez para você entender, guardar, se quiser anotar. Se alguém tem causado divisões entre vocês, eu quero fazer uma pergunta, você não me responda. Quem tem causado divisões entre vocês? Advirtam uma primeira e uma segunda vez. E depois disso, não se relacione mais com ele ou com ela, pois esta pessoa, tais indivíduos, se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com os seus pecados. Esse texto é um conselho para nós.
Nós amamos pessoas, nos compadecemos com pessoas, talvez um familiar, talvez um amigo, talvez um irmão da igreja que você quer bem, mas o texto diz: se essa pessoa tem causado divisão entre vocês, o que você deve fazer? Primeiro, cuidado, não empreste o ouvido. Segundo, não deixe apenas. Se você o ama, se você o quer bem, a palavra do Senhor diz: olha, advirta-o, mostre para ele, mostre para ela: não é assim, você está errado, eu te amo, eu te quero bem, isso não está certo. Mas eu quero dizer uma coisa a você: faça isso uma vez, faça isso a segunda vez, e se a pessoa não aceita a correção, a palavra de Deus diz assim: olha, corrija o sábio e ele se torna mais sábio ainda, corrija o tolo e ele se levantará contra ti. Queridos, quem leva correção para o particular, Bianca, deixa eu te falar uma coisa, amor, eu não gostei disso que você fez, não foi legal, ai, mas você não me ama, ai, mas não é pessoal, eu só não gostei da sua ação. Então corrija uma vez, corrija a segunda vez. Se a pessoa não aceita, não corrija mais. Se não é marido, se não é esposa, se não é filho, quero te dar um conselho: deixe-o ir em nome de Jesus. Aprenda isso, deixe-o ir. O texto diz: não se relacione mais com essa pessoa, porque tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com os seus pecados. Sabe o que acontece comigo como pastor, como crente? Uma pessoa me mandou uma mensagem, a Natália, minha prima, mandou um vídeo essa semana, 2 irmãozinhos. Aí o irmão está assim: mãe, tem um menino que está me dando trabalho na escola, e eu queria fazer alguma coisa, eu queria bater nele, mas eu quero ser pastor, e pastor não pode bater. A irmã já vira e fala: deixa comigo, porque eu sou ovelha. Ela falou: eu sou ovelha, eu não sou pastor, então eu posso. Tem uma diferença de pastor e ovelha, eu bato nele. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: eu sou pastor, mas a gente não é bobo. Você é crente, mas você não é bobo, você tem valor. Tem gente falando mal de você, e eu não sou daquele negócio de ficar com esse negócio de picuinha, não gosto dessas conversas. Esse tipo de conversa eu não gosto, mas eu preciso te ensinar. Está falando de mal de você, está criando divisão, está se levantando contra você, queridos, advirta: 1, 2, passou disso, vai embora, deixe-o ir. Ah, mas fulano, por que você não sai mais comigo? Mas por que a gente não pode jantar junto? Não dá mais. Olha, eu queria ir na tua casa. Não dá não, na minha casa não. Oh, mas vamos fazer alguma coisa? Não dá. E eu não preciso falar, porque se você corrige o sábio, ele se torna mais. Se você corrige o tolo, ele. Então não precisa criar uma crise. Somente deixe-os ir. Você está entendendo? Se você conseguir viver isso aqui, será cura para a tua alma. Pastor, mas eu amo ele, eu preciso ajudar, eu preciso fazer uma coisa, mas ele não quer. Você já corrigiu uma, você já corrigiu duas, ela não muda, ela não abandona, ele não abandona. Então o texto diz: faça uma vez, faça 2 vezes. O texto diz que quando Moisés, nós vamos ler junto aqui agora, pega a sua Bíblia comigo e vai no Números 11, verso 10. Todos encontraram? Números 11, 10 diz assim: Moisés ouviu todas as famílias à entrada de suas tendas. Moisés ouviu todas as famílias reclamando à entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu, e com isso Moisés se revoltou, e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Senhor, tenha misericórdia de mim. Olha o que Moisés fala: Senhor, o que eu fiz para merecer esse povo? Moisés diz: Senhor, o que eu fiz? Mas sabe o que me chama a atenção? O verso 10 diz: Moisés ouviu todas as famílias reclamando na entrada das suas tendas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Já saiu Você tem um vizinho fofoqueiro? Você tem vizinho fofoqueiro? Sabe aquele que põe a cadeirinha na rua e fala de todo mundo? Conta isso. Se você precisar de alguma coisa, roubaram a casa de alguém, você pode perguntar que vai saber quem foi. O texto diz que Moisés ouviu todas as famílias na entrada da tenda reclamando contra Moisés e contra
Deus. O texto diz que a ira de Deus se acendeu, e a ira de Moisés se atendeu. Então Moisés disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu estava quietinho, o Senhor foi lá, me chamou numa sarça ardente e diz: olha, pega esse povo e leva esse povo para uma terra prometida. Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? Por que o Senhor quer que eu faça isso? Senhor, tenha misericórdia de mim. Olha o que ele diz: olha, o que eu fiz para merecer o peso de todo este povo? Está dizendo: Senhor, o Senhor está sendo pesado comigo, eu preciso da tua ajuda. Não importa o que eu faça para esse povo, nada está bom. Agora eu saio na porta da minha casa, está uma reunião ali, todo mundo falando mal de mim, todo mundo falando mal do Senhor. Então Moisés abre o coração para Deus e olha aqui para mim. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, valorize a pessoa que está do seu lado, fazendo o seu melhor para te abençoar. Talvez não é o que você queria, mas é o melhor dele, é o melhor dela. Talvez você chega na igreja e a pessoa não te deu a recepção que você desejava, mas ele fez o melhor dele hoje. Ele saiu de casa, talvez com um filho doente, com problema financeiro, com situações para resolver amanhã, e talvez a pessoa chegou aqui e ofereceu o melhor. Talvez no seu trabalho, pessoas estão oferecendo o melhor, o seu marido, a sua esposa está oferecendo o melhor. Então valorize a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Que diante dessa palavra possamos parar para agradecer, parar para reconhecer o que Deus tem feito, o que Deus tem dado, o esforço daquele que está do meu lado, e que talvez eu estou correndo tanto que eu não estou percebendo, mas eu queria que fosse assim, mas está se esforçando, está fazendo o seu melhor. Eles queriam comer carne, mas Moisés estava lá, lutando, pelejando, arrastando 600 mil homens. E aí Deus agora faz uma promessa. Eu quero chamar o louvor, por favor. Números 11, verso 33. O que eles pediram para comer? Quem lembra? Então vamos ler o verso 33. Diz assim: mas enquanto ainda se empanturravam, com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Hatavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. Fique de pé, por favor, você que pode. O texto nos mostra, no capítulo de número 11, que primeiro no verso 1 e 2, 3, eles ficam insatisfeitos, murmuram e Deus manda fogo. Eles gritam, clamam a Deus, clamam a Moisés, Moisés vem, roga a Deus e Deus para com o fogo. Verso 4 diz que os companheiros dos israelitas então murmuram mais uma vez, dizendo que saudade do passado, que saudade das panelas de carne. E o povo então também murmura, reclamando e querendo o passado. E Deus fala: então agora eu enviarei carne a vocês, mas não será um dia, não será 2 dias, serão 30 dias, e vocês vão comer até sair pela boca. Queridos, quem gosta de ovo frito? Ovo frito, é bom ovo frito, não é? Ovo frito é bom. Ovo frito é bom um dia, mas 30 dias de ovo frito é duro, não é? Quem gosta de picanha? Picanha é bom, né? Costela. Mas costela 30 dias seguidos não é bom. Frango. Quando Deus vai falar com eles, Deus fala: eu não vou mandar um dia de comida, eu vou mandar 30, até sair pelo estômago, até sair pela boca, até vocês não aguentarem mais. Mas agora que o texto diz, verso 33: enquanto se empanturravam, com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. E por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Hatavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. A minha preocupação é: você tem noção do poder que tem as palavras que saem da sua boca?
A palavra de Deus diz assim, que a boca fala daquilo que está cheio do seu coração. Você já se arrependeu de algo que você falou? É óbvio, todos. Pastor, eu falei sem pensar, falei na emoção, mas o coração está cheio. E o meu desejo nesta manhã é que nós olhemos para o nosso coração, olhemos para aquilo que tem saído da nossa boca, e que as palavras da sua boca não sejam palavras de morte, que as palavras da sua boca sejam palavras de vida, palavras de transformação, palavras de gratidão. Primeiro eles reclamaram e Deus enviou fogo. Depois eles reclamaram novamente, Deus enviou carne. Mas enquanto eles comiam, Deus enviou uma praga terrível. Deus cumpriu as suas promessas, mas eles não desfrutaram daquilo que Deus havia prometido no início. E a minha preocupação como pastor, e trazendo essa palavra por causa disso, o que tem saído da sua boca? Cuidado com o que você fala do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Cuidado com palavrões, palavras de maldição. Tem gente que já está na igreja há tanto tempo, mas ainda tem palavrões na boca. Xinga, ofende, manda tomar naquele lugar. Palavras têm poder. Elas geram vida ou geram morte. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos juntos ouvir um louvor. Eu quero convidar você a ouvir isso agora. Você não precisa adorar, eu quero te incentivar, convidar a você abrir o seu coração para o Senhor, porque essa é uma palavra de reflexão para mim e para você. Eu espero que você não saia daqui ofendido, mas se você sai ofendido, isso revela aquela palavra. Corrige o sábio e ele se torna mais sábio. Corrige o tolo e ele se levanta contra ti. Senhor, eu não vim aqui para acusar ninguém. Essa palavra, antes de falar com qualquer um, ela é para mim. Como pastor, eu tenho a preocupação de que como povo de Deus, nós não estejamos saindo, caminhando para promessas do Senhor. Viemos aqui todo domingo, nos reunimos, ouvimos a Tua palavra, recebemos promessas, bênçãos do Senhor, mas corre o risco de nós, com a nossa própria língua, com a nossa própria boca, trazermos destruição para nós mesmos. Visita agora o coração dos Teus filhos, com Teu Espírito Santo. Só Ele tem o poder de trazer transformação em nós, em nome de Jesus. Quem disse que acabou? Quem disse que é o fim? Se o próprio autor diz que não é pra desistir, há um tempo pra todas as coisas debaixo do céu. Eu creio. Há um tempo pra todas as coisas debaixo do céu. Eu creio. Nova história, novo começo, um novo tempo. Eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um novo tempo. Eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, se o Senhor falou contigo, que nós saiamos daqui alimentados, possamos guardar essa palavra no nosso coração, e que a insatisfação não gere murmuração sobre a sua vida. Que você possa, a partir de hoje, olhar para frente
e abandonar o seu passado. Que você possa entender que as reclamações frequentes resultam na ira de Deus. E que em nome de Jesus nós sejamos gratos a Deus, gratos às pessoas que Ele tem colocado em nosso lado, gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que ninguém saia daqui constrangido. Eu quero deixar claro, essa palavra é para todos. Não há uma pessoa que possa sair de uma palavra como essa sem olhar para dentro de si e ver: eu preciso consertar algumas coisas na minha vida, eu preciso cuidar do meu falar, eu preciso reconhecer aqueles que Deus me deu, eu preciso reconhecer o que Deus está fazendo, eu preciso expressar a minha gratidão. Então que todos saiamos daqui alimentados, transformados pela Tua palavra. Que a Tua palavra gere transformação, vida e não morte sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor nos leve em paz e segurança para nossa casa, guardados pelo Senhor. Nos livra do mal, nos dê um domingo abençoado na Tua presença, um almoço, uma tarde, uma janta na Tua presença, em paz, segurança. Abençoa, Senhor, a nossa segunda, a nossa terça, quarta, quinta, sexta, sábado, toda a nossa semana, os grupos de relacionamento, a EBF, Senhor, tudo nós entregamos nas Tuas mãos. Eu oro pedindo ao Senhor: prospera, Senhor, a obra das nossas mãos. Abençoa, Senhor, aquele que é autônomo, aquele que precisa da comissão, do pão nosso de cada dia. Abençoa, Senhor, e sustenta este homem, esta mulher, aquele que é comissionado, aquele que está desempregado. Eu oro pelas famílias, Pai, que o Teu Espírito Santo visite a cada um de nós, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que crê nisso diz: vá em paz e que o Senhor vos abençoe em